Ok? Vamos em frente. Agora temos o painel que tratará o assunto Diálogo das fontes do direito previdenciário e trabalhista frente às reformas laborais, com o Dr. Hélio Gustavo Alves e Leone Pereira, os quais eu convido para virem ao palco. Dr. Hélio, advogado, mestre e doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário, Damásio, parecerista e autor de obras previdenciárias. Dr. Leone é sócio, advogado, consultor e parecerista trabalhista do escritório PMR Advogados, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, especialista pela Universidade Cândido Mendes, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e Prática Trabalhista, autor de obras e artigos jurídicos, palestrante, membro efetivo de comissões da OAB de São Paulo, coordenador da área trabalhista e professor do Damásio Educacional. Senhoras e senhores, doutor Leone Pereira e Hélio Gustavo Alves. Boa tarde a todos, quase boa noite, né? 17h30 pontualmente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Agradecer o coordenador geral Jean Grey, é o 5º ou 6º ano seguido que eu venho aqui, nessa 23ª Jornada Internacional de Direito. Agradecer também a honra de palestrar ao lado do amigo professor Hélio, né? Faremos o diálogo entre trabalhista e previdenciário, que é algo realmente muito importante. E vai ser uma palestra dupla, né? Vamos dizer assim. Eu vou falar da parte trabalhista, trazendo aspectos práticos da reforma, e o professor e o doutor Hélio vai trazer o diálogo com o previdenciário, até porque eu sou advogado, ele também é advogado, a gente faz uma assessoria não só trabalhador, mas especialmente empresarial, explicando como esse diálogo vem sendo importante e pouco explorado pelos operadores do direito. E a gente já tem agora alguns reflexos sobre a reforma, tá? Como foi colocado aqui, deixa eu colocar aqui, meu currículo já foi lido, ok? Escritório, obras que eu tenho sobre a reforma, então tem essa obra aqui da editora RT, que nós comentamos toda a reforma, e também tem meu manual de processo aqui também, em que eu atualizei de acordo com toda a reforma também, um da RT e outro da Saraiva. Pessoal, os meus contatos, eu trabalho bastante em redes sociais, especialmente o Instagram, então Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, site, o e-mail pessoal e também o corporativo, do escritório. Qualquer dúvida que tenham, a gente fica também à disposição, especialmente lá no Instagram, professor Leone Pereira, é só pesquisar e acompanhando tudo que vem acontecendo na área trabalhista, tá bem? Bom, eu montei esses slides, eu posso disponibilizar para quem queira, sem nenhum problema, tá certo? Essa parte introdutória é muito mais no sentido de enquadramento do tema, né? E mais uma vez a gente volta e remonta ele no sentido de que talvez o nome reforma trabalhista não tenha sido melhor, né? Muito mais uma flexibilização, uma desregulamentação ou um pouco dos dois. Muitos dizem já, e obras coletivas, de que realmente a nossa reforma em si, no fundo não foi uma reforma, mas fizemos algo bem à brasileira, com flexibilização e também desregulamentação, né? Havia uma brecha na Constituição, e como nesse ano estamos completando 30 anos, né? Agora dia 5 de outubro, a flexibilização em si, analisando ela não é totalmente inconstitucional. Esses incisos do artigo 7º, que eu acabei separando, eles trazem uma brecha da flexibilização no sentido de que ela é possível por um requisito indicativo da interveniência sindical, um instrumento de negociação coletiva, a convenção, um acordo coletivo, e isso foi bem utilizado pela reforma. Essa contraprestação ao trabalhador nem sempre socorreu se a gente analisar a reforma numa visão macroscópica. Então é só uma introdução para a gente entrar realmente na parte que importa agora, né? Tivemos um trâmite, né? A reforma entrou em vigor dia 11 de novembro, nós tivemos a medida provisória que perdeu a sua eficácia, agora daqui para frente a gente realmente inicia o que está acontecendo atualmente, né? Nós temos, pessoal, na última vez que eu contei, e cada vez mais ações estão sendo ajuizadas. Nós já temos pelo menos 20 ações diretas em constitucionalidade no Supremo envolvendo a reforma. Mas não é só isso. Hoje se fala, além de controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade. Analisar a reforma trabalhista à luz de tratados e convenções internacionais, tanto que a Corte Interamericana, que foi falada na palestra anterior, também foi provocada,
e a OIT deu uma declaração que a nossa reforma trabalhista, ela violou inúmeros direitos trabalhistas. Ela deu prazo para o Brasil se justificar e nós fomos declarados como, entre aspas, persona non grata mundial. Realmente o Brasil é um exemplo do que não fazer na área trabalhista. Isso foi declarado pela própria OIT. Eu não sei até que ponto isso vai ter efeito aqui no Brasil ou não, mas foi um pronunciamento relativamente recente do quanto que nós rasgamos e desrespeitamos direitos trabalhistas. Bom, como advogados, é uma reforma posta, positivada, e a gente tem que trabalhar em relação a isso, né? Mas, em tese, a gente foi na contramão, né, de uma linha de um estudo mundial. E, além disso, para piorar a situação, nós temos um Estatuto do Trabalhador, ou um Código de Trabalho, que está sendo elaborado. Tem um projeto que já tem entre 1.000 e 2.000 artigos já, que eles estão querendo apresentar para o próximo governo, a depender de quem vencer as eleições. Onde eu quero chegar com essa história toda, que a reforma trabalhista apenas está começando. Se ela parar agora, os especialistas falam que a gente vai demorar de 10 a 15 anos para entender a reforma trabalhista. Se ela parar agora. Então, se ela continuar, eu não sei quantos anos a gente ainda vai demorar para entender a reforma trabalhista. Mas se ela parar agora, pensando em revista, extraordinário, execução, etc., eu fiz um cálculo de 10 a 15 anos para a gente compreender de forma macroscópica a reforma trabalhista. Então não adianta nem agora querer ter essa pretensão, porque isso não vai acontecer diante da sua complexidade, né? Eu trouxe aqui dados, isso é importante para quem queira saber, a queda do ajustamento de ações, são dados atuais. Nós temos em algumas regiões do país uma redução de 40% a 70% do número de ações. E existe uma explicação muito clara no que concerne a isso, que é a questão da parte financeira do acesso do trabalhador ao Poder Judiciário, né? Um detalhe que é básico, mas muito importante, que os honorários advocatícios sucumbenciais inibem em muito o acesso ao Poder Judiciário. Eu falo no escritório que quando o cliente conta toda a história, e eles contam a história mesmo, dizendo que trabalham 12, 14 horas por dia, envolvendo sábado, domingo, feriado, que não almoçam, etc, etc. Aí eu explico a questão da reforma dos honorários advocatícios sucumbenciais, o 791, letra A da CLT. E eu brinco que se a gente entrar com a ação pedindo isso, e se porventura a gente não conseguir comprovar, ele vai ter que pagar de 5% a 15%. Lá em São Paulo, os juízes, todos eles, em sua maioria, estão aplicando 15%, sem dó nem piedade. Vocês precisam ver a cara que o trabalhador faz quando a gente explica os honorários advocatícios sucumbenciais. Eles olham para a gente e eles falam assim: talvez eu não tenha trabalhado 12 horas por dia, viu? Talvez, acho que eu trabalhei horário comercial. Acho que foi horário comercial que eu trabalhei. Doutor, não, hora extra não. E o almoço que você não almoçava? Não acho que eu almoçava, viu? Para pensar, acho que eu almoçava. E de sábado, domingo e feriado, que o senhor ia trabalhar também? Não, doutor, na verdade, acho que teve um dia, foi confraternização da empresa. Eu acho que esse dia que eu fui lá, doutor, não vamos falar disso aí não. E dano moral, que tinha dano moral, seu chefe era muito agressivo, ou seja, o que está acontecendo? Eu coloquei aqui, pessoal, muitos pedidos que eram clássicos na área trabalhista, eles estão deixando de existir. É lógico que tem um ponto que eu discordo, que é a questão do adicional de insalubridade e periculosidade da perícia, que essa parte realmente talvez o Supremo derruba no sentido de que os honorários periciais serão pagos pela parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. E isso que realmente, em tese, inibe o acesso ao Poder Judiciário. Mas se a gente pensa em hora extra, desrespeito a intervalos e dano moral, isso diminuiu em muito. O que está fazendo com que a Justiça do Trabalho ela venha ganhando, por incrível que pareça, um pouco mais de credibilidade por tramitarem verdadeiras ações. Então eu não acho também que a reforma trabalhista, ela de todo, ela não presta, ela não possa ser aproveitada para uma evolução. Isso não é verdade. Mas a queda, realmente, eu estou demonstrando em números, são fontes oficiais. Ministro Ives Gandra, né, que ele foi até, e outra, sem entrar no mérito, mas declarado pela própria magistratura como persona non grata, até porque ele foi talvez o pai da reforma, realmente ele foi um grande defensor da reforma, não é o atual presidente, é o ministro Brito Pereira, mas realmente ele traz a redução, em grande parte envolvendo dano moral, porque houve em todas as searas, mas a trabalhista especial, uma banalização do dano moral, né? Isso acaba diminuindo quando nós temos honorários advocatícios sucumbenciais. Além disso, pessoal, isso também os assuntos eu acabei falando, e os assuntos aqui
envolvendo negociação coletiva. Também diminuiu em número o volume dos instrumentos de negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo. Por quê? O sindicalismo no Brasil, ele já estava muito enfraquecido. Não é verdade que o sindicato tinha a mesma força que já teve no passado. Mas agora, com o fim da contribuição sindical obrigatória e ela se tornando facultativa, é lógico que os sindicatos não estão motivados, não há um tipo de fomento no sentido de realizar essas negociações coletivas. Então veja que ela diminuiu aí muito. Então a gente tem uma redução de 40% a 70% envolvendo diversos setores aí da área trabalhista. Eu falo com o professor Dr. Hélio, é uma nova advocacia trabalhista. Eu separei alguns temas. Não tem como, isso que eu falava na palestra anterior, eu repito aqui, não tem como pensar o direito, e especialmente a área trabalhista, como era até os dias atuais daqui para frente. Pessoal, o direito do trabalho está passando por um grande momento histórico. Concordando ou não, ele está passando. É um direito muito menos protetivo, muito mais contratual. Ele aproximou as figuras do trabalhador e do tomador de serviços e aumentou a responsabilidade do advogado trabalhista. Então também tem isso. A partir do momento que eu tenho um direito menos intervencionista no âmbito estatal, isso naturalmente aumenta a nossa responsabilidade. E por que de uma palestra dessa envolvendo o diálogo entre trabalho e previdenciário? Porque hoje já foi o tempo também do advogado trabalhista que só conhecia trabalho e processo de trabalho. Esse advogado está com os dias contados. Ele tem que conhecer constitucional, direitos fundamentais, direito previdenciário, administrativo, civil. No escritório eu tenho um livro de todas as matérias. Por quê? Porque a gente acaba usando direta ou indiretamente todas as matérias, todos os ramos do direito. Então, essa teoria do diálogo das fontes, trazida para Cláudia Lima Marques, e aí isso acabou difundindo em todos os âmbitos do direito, isso é fundamental na área trabalhista. Eu acabei separando. O Hélio depois vai fazer o diálogo, que ele sempre faz brilhantemente com o direito previdenciário, de alguns temas que eu venho enfrentando na militância prática. Eu separei aqui tem as fontes desses dados que eu acabei extraindo, e nós temos algumas regras práticas. Por exemplo, em relação ao grupo econômico, para quem milita numa advocacia, pensando numa defesa de empresas, e é uma reforma eminentemente empresarial, que novidades que nós temos em relação a ela? Primeiro, nós não temos mais a necessidade, para a identificação de um grupo econômico, de uma subordinação de uma hierarquia. Agora nós temos a letra da CLT, e a gente verifica aqui no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º, um grupo econômico também por coordenação horizontal. Ainda que cada empresa mantenha a sua autonomia, ainda é possível a verificação de um grupo econômico, o que se mantém é uma responsabilidade solidária, com uma solidariedade ativa e passiva, e a teoria do empregador único também não foi afetada. Mas, algo que está na lei hoje, e que eu particularmente concordo que a gente consegue defender as empresas nesse sentido. Que, pessoal, não basta uma mera identidade de sócios para caracterizar um grupo econômico. De forma nenhuma. Eu preciso ter, segundo a lei, atuação conjunta, efetiva comunhão de interesses e uma demonstração de interesse integrado das empresas. Eu falo com todo respeito, mas algum juiz do trabalho, pelo simples fato de identificar sócios em comum, isso já era suficiente. Já dava aso para a caracterização de um grupo econômico, o que não é possível. Eu tenho que ter mais, eu tenho que demonstrar uma atuação conjunta, sim, uma comunhão de interesses entre essas empresas. Então, no escritório, o que a gente já consegue fazer na militância prática? A gente já consegue o quê? Defender a empresa nesse sentido. Então, eu, por exemplo, o Hélio também, a gente tem esse viés empresarial. Eu já tive cursinho, já tive franquia, tenho meu escritório hoje. Então, não é o fato de eu ter esse viés empresarial que o fato de eu ter sócio em comum, isso por si só já pode caracterizar um grupo econômico. Eu preciso de mais. Também pensando como advogado do outro lado, é só você começar uma pesquisa básica pelo site mesmo, começa por ali, para demonstrar essa atuação conjunta, essa efetiva comunhão de interesses. Mas vejam que é uma previsão, é uma visão empresarial prevista aqui na própria CLT. Além disso, nós temos algo que não é novidade no país. Nós trouxemos e dialogamos com o Código Civil e o Direito Empresarial essa responsabilidade trabalhista secundária, subsidiária do sócio retirante. Quer dizer, um sócio que acaba se tirando da sociedade, agora está expresso na CLT,
ele continua responsável no âmbito trabalhista por até 2 anos. Só que cuidado aqui, pessoal, pensando na prática. A lei é clara e eu coloquei para vocês. Depois de averbada a modificação contratual. Entrou um caso no escritório há 2 meses atrás. Era um sócio retirante, ele saiu da sociedade, só que ele não foi atrás de acertar essa saída na junta comercial. O que aconteceu? Ações trabalhistas recaindo sobre o seu patrimônio. O que eu falei para ele, infelizmente? Que estava tudo certo, que ele responde no âmbito trabalhista, porque a lei é clara. O que dá aso, o que leva ao início do prazo de 2 anos, para a gente ter a exclusão da responsabilidade, é a averbação da modificação no contrato. Esse é um aspecto formal fundamental, e muitas vezes, advogado trabalhista, advogado que assessora, esquece também desse detalhe. Então, se eu não tenho a averbação da modificação do contrato, esse sócio retirante continua responsável. E tem juiz em São Paulo que ele pouco importa o prazo. Se a gente conseguir demonstrar que ele explorou aquela mão de obra de forma direta ou indireta, ele vai buscar patrimônio. Mesmo depois de 3, 4, 5, 6 anos, ele não quer nem saber. Ele vai atrás dessa parte patrimonial. A lei trouxe também uma ordem de preferência, empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes, e algo, em havendo fraude, nós temos uma responsabilidade solidária, até porque pelo artigo 265 do Código Civil, a solidariedade ela não se presume resultando da lei ou da vontade das partes. O que importa mais, uma visão empresarial, é essa primeira parte aqui, que nós temos uma proteção talvez maior para esse sócio retirante. E mais, também está na CLT, isso também o Hélio vai poder abordar com vocês, etc. O que nós temos? Para que a gente atinja o sócio, eu tenho um incidente de desconsideração da personalidade, que agora está na CLT, o que é muito bom. O juiz não pode fazer de ofício, e eu tenho que observar todos os princípios constitucionais, como devido processo legal contraditório por defesa, artigo 855, letra A da CLT. O que eu não acreditava, como o juiz fazia na prática, que uma canetada, o sócio ele dormia terceiro, acordava a parte, já sendo citado, intimado, para responder patrimonialmente em relação a isso. Agora não é mais possível, nós temos uma proteção maior em relação à empresa, e uma proteção maior em relação ao próprio sócio, que para ele ser atingido, eu tenho que observar um incidente que não pode ser de ofício mais. Porque houve uma mitigação de um princípio que a gente chama de princípio do impulso oficial na execução trabalhista, que ele foi mitigado ou relativizado lá no 878 da CLT. Quer dizer, agora para o juiz atuar, isso depende de provocação. Ele não pode mais atuar de ofício, o que era algo que a advocacia queria, e agora está no artigo 878 da CLT. A gente nunca concordou muito com essa atuação mais veemente do juiz na execução trabalhista, né? Bom, além disso, nesse âmbito empresarial, nós temos uma sucessão de empregadores, isso tem que orientar. Aqui já não é uma visão vantajosa para as empresas. É algo que já era doutrinário, com respaldo jurisprudencial, que quando a gente lia os artigos 10 e 448 da CLT, havia a seguinte dúvida. Se eu tenho uma empresa sucessora, que adquire uma empresa sucedida, tudo bem, ela adquire o passivo e também o ativo. Mas quando a gente pensa em direitos trabalhistas, ela só responde da sucessão para frente, ou ela também assume o passado? E agora está claro na CLT. Quando nós temos uma sucessão empresarial, há a assunção de uma responsabilidade trabalhista também pelo passado. E aí, algo que a gente fazia no escritório, que não dá mais para fazer, a gente sempre colocava uma cláusula de não responsabilização. Quer dizer, se uma empresa comprasse a outra, ela só assumia o passivo, vamos dizer, dali para frente, mas não o passado, e agora não é mais possível, está expresso na CLT. E em havendo uma sucessão fraudulenta, mais uma vez a CLT traz uma responsabilidade solidária. A gente não tinha também uma solidariedade tão firme na CLT como temos agora. A gente tinha basicamente só no grupo econômico, e vocês viram agora que em outros momentos nós temos também uma responsabilidade solidária prevista na própria CLT. Bom, isso vai envolver parte trabalhista e previdenciária, esse tempo à disposição do empregador com horas in itinere. Muita empresa, eu falo mais de São Paulo porque é onde eu tenho a militância prática. Havia muita discussão do tempo que se demora de casa até o trabalho, do tempo da portaria até o posto de trabalho, ou de um período anterior ou posterior que o trabalhador lá ficava aguardando uma outra determinação
ou um outro compromisso que ele tenha. A ideia da reforma trabalhista foi a seguinte: enxugar ao máximo esse tempo de deslocamento e o tempo anterior e posterior ao início da jornada. Portanto, eu só tenho na área trabalhista o pagamento da efetiva ocupação do posto de trabalho. Tanto que tem empresário que está querendo colocar, estou com um cliente lá, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas querendo colocar um timesheet no curso da jornada. Vou explicar isso melhor. Por essa visão, alguns empresários dizem que só são obrigados a pagar aquilo que verdadeiramente o trabalhador trabalhar. Porque esse salário traz a ideia de contraprestação de retribuição. Então, se eu conseguir cronometrar o tempo que ele trabalha, eu consigo pagar exatamente o tempo cronometrado. Então, tem um aplicativo, que eu esqueci o nome, aplicativo não, um programa de computador, que você está trabalhando. Se você para olhar no relógio, se você para olhar no celular, o programa reconhece e para de contar a sua hora de trabalho. Aí quando você volta a trabalhar, ele volta a computar. Você pega o celular, você olha a rede social, ele para de contar. Você larga o celular, ele volta a contar. Você vai no banheiro, para de contar. Você volta, e por aí vai. Então você seria cronometrado pelo tempo que você verdadeiramente trabalhou. E aí depois no final do dia eu falo, olha, você trabalhou 5 horas e 48 minutos. Portanto, eu, enquanto empresário, vou te pagar só nesse dia 5 horas e 48 minutos. Ele quer implementar isso na empresa, pautado nessa visão desse artigo 4º, parágrafo 2º. E aí uma pergunta que eu faço para o professor, amigo Hélio. Nós tivemos um impacto aqui nas horas itinerárias, quer dizer, a gente não tem mais o efetivo pagamento. Isso vai ter algum impacto previdenciário do acidente itinerário ou não? É uma discussão. Porque talvez um acidente que seja efeito da causa trabalhista horas itinerárias. É um diálogo que tem que ser feito nesse ponto também, né? E aí eu vou deixar para ele fazer, lógico, brilhantemente a parte previdenciária com vocês. Além disso, nós temos uma grande flexibilização de jornada. E agora nós temos a possibilidade de um banco de horas semestral, o que antes não era possível, bastando um acordo individual escrito, bem como uma compensação mensal. O que está acontecendo muito agora envolvendo a Copa do Mundo? Vamos imaginar que tem um dia que vai ter jogo do Brasil, eu consigo acertar 5 trabalhadores. Olha, vamos fazer o seguinte, então no dia do jogo, sei lá, você chega um pouco mais tarde, vai embora mais cedo, não vem trabalhar, num outro dia eu acabo compensando, de boca. Sem que a gente sente e ajuste expressamente essa flexibilização na jornada. Se esse trabalhador entrar com a ação, pleiteando hora extra, o que eu posso alegar agora? O parágrafo 6º do artigo 59, dizendo que hoje a CLT prevê não só o banco de hora semestral por acordo individual escrito, mas também uma compensação mensal tácita. Agora, qual que é o problema como advogado? Como que a gente prova esse tácito? Pensa no processo. A única prova que se tem é a prova testemunhal, basicamente. Agora, testemunha, quem conhece a área trabalhista sabe que a testemunha é uma emoção a cada audiência, né? Cada audiência você tem fortes emoções. Isso diminuiu agora com a reforma, porque a testemunha pode ser condenada em litigante de má-fé 793 letra C da CLT. Teve um caso em São Paulo de uma testemunha que foi condenada em R$ 12.500 porque simplesmente omitiu uma informação. Por uma simples omissão de uma informação, ela foi condenada em R$ 12.500. Acho que pegou o juiz de trabalho no final de uma pauta de audiência, realmente descontou toda a raiva das audiências anteriores nessa testemunha, fora toda a repercussão criminal que também teve em relação a isso, né? Bom, tivemos aqui a regulamentação do teletrabalho, e esse teletrabalho trouxe algo aqui que está trazendo um grande impacto negativo em algumas empresas. Vou explicar isso melhor. Com a evolução da tecnologia, o que a gente está descobrindo? Que não há necessidade de todo dia ir até um ambiente físico trabalhando 8 horas diárias e 44 semanais. Hoje é possível fazer todo o trabalho ou parte do trabalho à distância. Tanto que grandes empresas multinacionais vêm fazendo um trabalho de colocar todo esse back-office num teletrabalho. E a CLT fala que para ser teletrabalho tem que ser uma prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente fora. Só que o 623 da CLT fala que esses empregados, eles são excluídos do controle da jornada. O que está acontecendo?
Então, as grandes empresas, colocando esses trabalhadores que chegam a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, eles não têm nenhum direito relativo a controle da jornada. Então, por exemplo, hora extra, proteção do trabalho noturno, intervalos interjornadas, intrajornadas, eles não possuem nenhum desses direitos. A gente só consegue salvar o descanso semanal remunerado. Estou com um cliente que ele está trabalhando de 18 a 20 horas por dia, porque ele trabalha numa multinacional asiática, ele trabalha com os executivos brasileiros. Quando os caras vão dormir, os executivos asiáticos acordam. Então ele meio que emenda a parte Brasil, parte Ásia. Então ele fala que ele não dorme durante a semana, ele cochila. Aí ele foi no escritório falando se o que ele fazia lá na empresa estava certo ou não. Ele é um teletrabalhador, tá a reforma para frente, tá tudo certo. Ele pode até trabalhar 6 dias seguidos sem qualquer descanso. Ele só tem o descanso semanal remunerado. Alguns falam até de um trabalho escravo virtual ou um teletrabalho escravo pela jornada extenuante ou exaustiva nesse sentido. Tá? Além disso, essa questão também envolvendo o previdenciário, uma discussão que nós temos com a queda da medida provisória 808 foi essa fixação do dano extra patrimonial pelo teto. E qual que voltou a ser a base de cálculo, infelizmente? A área trabalhista criou um teto, uma indenização pelo teto. Nós criamos 4 faixas, ofensa de natureza leve, média, grave ou gravíssima, e a base de cálculo é o último salário contratual do ofendido. Com a medida provisória 808, tinha sido o teto previdenciário. Ela caiu, voltou a ser o último salário, tem ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Por quê? Então eu sempre brinco hoje em palestra em sala de aula. Antes de você sofrer um dano moral, qual a recomendação que eu dou? Passa a ganhar mais antes. Porque se você ganha mais e sofrer um dano moral, a sua indenização ela vai ser maior, porque a base de cálculo é o último salário contratual do ofendido. O que é claro, o que é patentemente inconstitucional. Quer dizer, como é que pode uma fixação de indenização ser pautada nesse último salário? A MP tinha corrigido pelo teto previdenciário, ela caiu e, portanto, a gente voltou no último salário. Então, vai imaginando como é que está na advocacia. Eu, nas minhas peças, estou colocando assim. Antes da reforma, era de um jeito. Do dia 11 de novembro até o dia 14 de novembro, foi de outro jeito, que foi aquele primeiro espaço da Lei 13.467. Aí veio a MP 808 do dia 14 de novembro. Ela produziu efeitos até o dia 23 de abril, quando caiu, ela perdeu sua eficácia. E do dia 23 de abril para frente é de uma outra forma. A gente já está na 4ª fase da reforma trabalhista já. Então só estou demonstrando como na advocacia você tem que separar a peça em cada período para pleitear exatamente dessa forma. Tá? E o último ponto que eu separei, os últimos 2 na verdade que eu separei para entregar a palavra para o Sr. Hélio, esse trabalhador hipersuficiente que eles criaram, que é algo que vem trazendo grandes impactos práticos, que é o trabalhador superpoderoso, que se ele possui diploma de nível superior e ganha, aqui a base é o teto previdenciário, e ganha um salário igual ou superior ao teto previdenciário, pessoal, pasmem, ele pode negociar tudo que não está na Constituição. Eles deram a mesma eficácia ao princípio do negociado sobre o legislado. Então eu te dou um exemplo. A Constituição ela traz o direito às férias. Tudo bem, ela traz. Só que no plano infraconstitucional, nós temos o abono pecuniário ao seletista de férias, que é a venda das férias. O que esse trabalhador pode fazer, pessoal? Abrir mão disso, porque está no plano infraconstitucional. Eu posso, enquanto advogado, tentar fazer de uma forma o contrato que eu rasgo tudo que está na CLT. E eu só protejo o quê? O que está na Constituição. Então, o direito do trabalho nesse ponto, ele ficou um direito basicamente contratual. Civil. É um contrato que a gente faz, respeitando só o que está na Constituição. Agora, até que ponto esse trabalhador, ele é tão poderoso assim, que negocia em pé de igualdade com grandes empresas e multinacionais. E, por fim, nós temos esse contrato intermitente, eu vou conceder a palavra, que talvez é um dos temas mais polêmicos. E por que ele é chamado de intermitente? Ele é chamado de intermitente porque eu tenho período de trabalho com período de inatividade, atendendo necessidades específicas empresariais. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 cachorrinhas.
uma Shih Tzu e uma Maltesa. Eu chamo de Clarinha e Laninha. E até ter cachorro, eu não sabia que existia creche para cachorro. E tem creche para cachorro. Aí um dia, dei aula no Damaso, até 4 e pouquinho, 5, fui buscar minhas filhinhas, que eu chamo, né? Chegando lá, antes de ir pro direito, eu fui DJ. Fui DJ profissional, toquei mesmo. Eu sou amante da música eletrônica. Cheguei para buscar minhas cachorrinhas lá, começo a ouvir no fundo Alok, Vintage Culture e tal, só ouvindo no fundo, né? Na hora eu já perco a concentração que eu estou fazendo, já prestei atenção na música. Eu vou lá no fundo do Pets, e a creche só funciona de sábado no Pets, juro por Deus, tinha um DJ tocando para as cachorrinhas. Já imaginou? Então ele estava lá discotecando, fumaça, iluminação, e as cachorrinhas lá. Eu falei, pô, essa qualidade de vida é muito melhor que a nossa, né? Isso é dignar da pessoa humana, né? Eu pensei, né? E aí, veja, tinha esse DJ tocando de sábado no Pets, etc. Esse é um exemplo que eu poderia ter um contrato intermitente, que é o tal do bico oficial. Eu consigo contratar uma pessoa a depender exatamente da necessidade do tomador de serviços. De repente, precisa de alguém, eu olho lá o Pets. Qual que é o movimento maior? De sábado, mas não sábado inteiro. Sábado, sei lá, da meio-dia às 3 da tarde. Eu consigo contratar alguém essas horas, e nessas horas eu pago todos os direitos trabalhistas. Só que em relação ao período de inatividade, eu realmente não tenho nenhuma responsabilidade, inclusive previdenciária. Então, por exemplo, se essa pessoa trabalha em 2 Pets, sai de um Pets, está caminhando para um outro, sofre um acidente, quer entrar com uma ação indenizatória. Qual Pets é o responsável? O primeiro, o segundo, os 2. Se essa mulher engravida, ela é estável dos 2 Pets, de um Pet só, são questões que realmente a gente ainda não resolveu, mas são grandes temas da própria reforma. Vou ficar à disposição, considere a palavra aqui para o professor Hélio, que eu já estou até cronometrando, 30 minutos de exposição, por favor, e eu fico à disposição para a gente fazer aquele bem bolado. Bom, enquanto vai preparando o material, quero dar uns recados aqui paroquiais, muito importante, que é a festa que vai ter hoje à noite, né? Vai ser lá no antigo Pio Bar, vale a pena, o congresso é bom, mas a festa é demais, viu, gente? Então vai lá, R$40 está vendendo aqui fora, não é isso? Muito bem, o combo você separa lá para mim depois, tá? Eu vou sortear um livro aqui hoje, para vocês, e tem meu lançamento do livro, que depois eu vou trazer para falar mais sobre ele. Bom, ô Leone, eu não sei se eu choro agora ou se eu mudo de país, né? Porque a gente tem observado que a cada dia os direitos e garantias fundamentais estão sendo atacados, direitos infraconstitucionais estão sendo usurpados, e nós, a cada dia que passa, estamos sendo literalmente roubados por reformas sociais em que a dignidade da pessoa humana e o nosso bem mais importante, que é a saúde do trabalhador, ele está sendo reduzida e sem a devida proteção social. O que é muito preocupante. A gente tem um cenário hoje que eu fiquei perplexo com o que eu vi. Eu fui dar uma palestra na OIT, em Genebra, no ano passado, e o Brasil é o 4º país do mundo em acidentes fatais. 4º país do mundo em acidentes fatais. Só está na frente do Brasil China, Índia e Indonésia. O que é China, Índia e Indonésia em proteção social, em proteção do trabalho, gente? O que é China, Índia e Indonésia? O Brasil está em 4º lugar. E eu cheguei lá na OIT me achando, levando a CLT embaixo do braço, né? Ressaltando que nós tínhamos um direito protetivo muito grande e tal, e aí, de repente, um espanhol levanta a mão e fala, não, mas que proteção é essa com esse dado? E o Brasil hoje ele tem 75 acidentes a cada hora de trabalho no Brasil. Uma morte a cada 3 horas de jornada no Brasil.
Morre mais gente no Brasil trabalhando do que na guerra no Oriente Médio. Morre mais gente no Brasil trabalhando do que na guerra no Oriente Médio. Este é o cenário brasileiro que nós estamos vivendo e passando por reformas previdenciárias e trabalhistas. Será que é um momento de reforma mesmo? Média de 31 trabalhadores inválidos ou mortos diariamente. Morre mais gente no Brasil trabalhando do que no crime. Que isso? E aí a gente vem falar de reforma, nós temos 720 mil acidentes de trabalho por ano. Por ano. Esse é o cenário que a gente vive. No direito, então, quem aqui é estagiário de direito? Levanta a mão. Quem aqui é registrado? Levanta a mão. Estagiário de direito. Quem que tem um seguro como estagiário? Portanto, eu quero mudar o conceito de estagiário para escraviário. Porque é isso, no direito, o estagiário é tratado como escravo. E quem é que sofre um risco maior de acidente? É o estagiário que está na rua todos os dias ou o advogado que está lá no escritório? Então, se você pensar no aspecto securitário, óbvio que o estagiário tinha que ter proteção social. Óbvio que é o seguro ou previdenciário, que ocorrendo um risco, acidente, ele teria proteção social. Mas não tem no direito, quiçá nas outras atividades. Quiçá nas outras atividades. E aí eu vejo a escravidão diariamente no Brasil e a gente não tem feito nada. E aí eu quero trazer e convidar a todos a uma reflexão, e o professor que falou, que nos antecedeu, eu adorei a palestra dele, ele fez um convite para que vocês saíssem da letra fria da lei, né? E a gente é treinado assim no Brasil. Eu falo isso com cátedra, porque já estive, e o Leone também, nós já estivemos em vários países dando aula e estudando, né? Onde nós estamos no direito? Ainda no direito positivo? Ainda no direito positivo? Porra, não dá para aceitar isso num país como esse. Então quer dizer que é feita uma norma no Senado, no Congresso, aquela norma passa por todo um processo, e esse processo, essa norma, ela passa por uma barganha. Então eu voto nesse projeto se você votar no meu, mas modifica isso. Hoje nós temos as bancadas não sei do que, bancada não sei do que lá, bancada da religião, bancada das minorias, é tudo, a gente vota uma norma por bancada. E aí essa norma é lançada. Essa norma é lançada e eu, para positivar a sociedade, e eu tenho que respeitar essa norma. E não faço uma análise crítica se ela é inconstitucional ou ilegal. Então quer dizer que vem um cidadão que do dia para a noite diz o seguinte: olha, você vai ter que andar agora no porta-mala do carro, com um kit médico. Uma lei federal. E aí descobre que quem tem essa fábrica de kit médico é parente de quem fez a lei. Que país é esse? Que mundo nós estamos vivendo? Então será que vocês que estão aqui nos assistindo, e eu, o Leone, todos nós aqui, não temos que ter um senso crítico? Claro que sim. Claro que sim. Então, antes de trazer a teoria que eu vou defender lá no meu pós-doutorado em Portugal agora, eu quero trazer um exemplo. O exemplo para aplicar a teoria para que vocês pudessem ultrapassar as letras das leis e fazer uma provocação constitucional. Levar os temas para uma análise constitucional. Eu tenho escritório em Brasília e eu percebo que os advogados que nos contratam para fazer recurso, para subir para o STF, não tem base nenhuma constitucional. E as matérias que são discutidas no STF são matérias constitucionais. E aí você observa que não teve um embate constitucional do início ao fim. Como é que você vai levar um recurso desse para o STF? Impossível. E qual é a base que vocês têm constitucional? O que a gente tem de direito constitucional? 1 ou 2 anos. Será que nós estamos preparados para um embate constitucional? E digo, com essas reformas que vêm, a única maneira da gente resgatar os direitos que foram usurpados é através de embate constitucional. Vocês estão preparados no âmbito constitucional? Se não, tem que fazer uma pós-graduação em direito constitucional.
preencher essa lacuna, fortalecer esse grupo muscular. Vou trazer o exemplo. Salário maternidade. Salário maternidade até então ele era pago para quem? Para a mulher. Para a mulher, ponto. Salário maternidade para a mulher. Materno, maternidade. Em 2013, teve alteração da norma. Olha só, teve alteração da norma. O legislador disse, olha, o homem que adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. O homem que adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. O legislador alterou a norma. Então, eu estou aqui na teoria tridimensional de Miguel Reale. Fato, valor e norma. Sair do direito positivo. Sair de Hans Kelsen. Esquece Hans Kelsen. A teoria fantástica é lá na Alemanha. A teoria de Hans Kelsen é o seguinte: a norma vem depois da análise dos fatos e valores da sociedade. A norma vem para regular uma sociedade. A norma pura, por isso que se chama teoria pura do direito. A norma é lançada pura e vai regular a sociedade que vai se tornar pura. Só que a norma no Brasil, quando ela é lançada, é pura, gente. Então nós seremos puros? Óbvio que não. Esquece a teoria de Hans Kelsen. Teoria tridimensional de Miguel Reale, que é o que eu estou aplicando agora. Fato, valor e norma. Esta fatia da sociedade está sem regulamentação, não está sem proteção. Eu vou analisar os fatos e valores dessa sociedade e vou criar uma norma em cima dos fatos e valores dessa sociedade. E, portanto, a norma vem depois dos fatos e valores da sociedade, não antes. Então, fato, valor e norma. Salário maternidade. Já existe salário maternidade. Quarta geração de direito. Atualização da norma. O legislador em 2013 disse, olha, o homem que adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. Meu cliente, a esposa dele, foi para o hospital para ter um nenê, morreu no parto. Ficou o homem e o bebê. Filho biológico, não era filho adotante. Foi requerer o salário maternidade. O que o INSS diz? O legislador só dá direito para o pai adotante. O pai biológico não tem direito. Porque na norma está escrita que é somente o pai adotivo. O pai que adota uma criança. Gente, então o legislador esqueceu de incluir atores sociais para também terem direito ao salário maternidade. Sim ou não, gente? Fala comigo, vai. Sim, bacana, tá? Vocês têm que estar animados, que o próximo palestrante está aqui pronto, já preparado. E digo, a nossa palestra é boa, mas a dele, gente, meu Deus do céu, é fantástica. Eu vim aqui só para lhe assistir, viu? Vim aqui só para lhe assistir. Olha só, aí vem a tese que eu quero trazer para vocês, que é a minha tese que eu vou levar para o pós-doutorado, que é a teoria pentadimensional do direito, Leone. Por quê? Se você vai lá e ingressa com a ação judicial, sabe o que o juiz fala? O pai biológico não tem direito porque o legislador não diz que ele tem direito. Ponto. Portanto, se eu dar o direito a esse pai biológico, eu estou legislando. Vocês já ouviram isso ou não? Que o juiz não pode legislar? Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Sim. Agora, quando eu, juiz, concedo o salário maternidade para o pai biológico, eu não estou legislando. Eu estou trazendo para a norma um ator social que está implicitamente lá, onde o legislador falhou em colocá-lo. Portanto, eu estou fazendo um controle principiológico da socialização da norma. Através dos princípios constitucionais, eu incluo este ator social que não estava na norma. Portanto, o juiz não está legislando. E por que eu estou trazendo esta tese? Porque com a reforma trabalhista, vários direitos estão sendo feridos. E vários direitos estão sendo jogados, tratando desigual o trabalhador, de forma desigual o trabalhador. E nós precisaremos estar atentos para demonstrar para o juiz que esta inclusão social daquele que foi usurpado pelo legislador é inconstitucional e a inclusão desse novo ator social
ele não está legislando porque ele está trazendo a teoria pentadimensional do direito. Vocês entenderam a tese? Sim ou não, gente? Sim. Bacana. Então vamos seguindo. Oh, que tiro foi esse? Ah, tá, voltou, tá. Bom, porque hoje tem o show da Jojo, né, gente? Jojo Todinho, né? Quem vai no show do Jojo Todinho? É na festa do evento. Eu tô lá, vendo a Jojo. Ó, esse... Ah, por acaso, tá aqui. Meu livro. É outra festa? Ah, não, é outra. Esquece, a Jojo não vem. Esquece. A nossa festa que é boa. Vou pôr até peito para ir lá. Olha só. Esse combo meu aqui são minhas petições e petições. As minhas petições do escritório. Pode comprar lá, tá? Esse cara comprou a petição, mandou uma foto para mim, disse que falou que o meu livro é fantástico, vale a pena, tá, gente? Falou, ó, professor Hélio, comprei a seleção, valeu a pena. E o livro de hoje, que vai ser lançado, chama Por Acaso. Por acaso vocês estão aqui, por acaso estão comigo, por acaso vão comprar R$35 e vão sair felizes. Por quê? Porque o livro tem tudo a ver com a nossa fala. E que pese ser um livro de poesias crônicas e pensamentos, esse livro é principalmente para concurseiro, para quem vai prestar o OAB. Para que você veja que é possível fazer diferença na vida das pessoas. E que você tem uma missão principal aqui. Minha mãe leu e achou fantástico o livro. Vale a pena, tá? Aí, Diálogo das Fontes, que esse slide eu copiei literalmente do Leone. Porque eu assisto a aula dele, sou aluno dele lá, todas as aulas do Leone eu quero assistir, e copiei, e realmente, quem trouxe o Diálogo das Fontes foi a Cláudia Lima Marques. Gente, não dá para... O bom advogado previdenciário é aquele que conhece direito de trabalho. E o bom advogado de direito de trabalho é aquele que conhece direito previdenciário. Não dá para ser diferente. E aí, gente, no Diálogo das Fontes, eu queria trazer aqui para vocês o que eu uso como Diálogo das Fontes. A Lei 8.000... Ah, é 8.000, não é 9.000 ali, tá? 8.212 e 8.213 é a CLT. As INs e as normas regulamentadoras. Por exemplo, gente, exemplo do Diálogo das Fontes. Um cliente, um funcionário perdeu a mão no exercício profissional. Perdeu a mão. Ele entrou com uma ação trabalhista. Pediu para quem trazer outra mão, gente? Para dar outra mão para ele. A prótese. A empresa. Além disso, pediu a todos os danos passíveis pela indenizatória. Inclusive o pagamento da faculdade dele para a reabilitação profissional. Sabe quanto estava o valor da ação? R$1,5 milhão. Sem o dano moral. Sem o dano moral. E essa empresa veio me pedir um parecer. Professor, eu preciso de um parecer seu, jurídico, para verificar se é cabível realmente todos esses pedidos dessa ação. E aí eu fui fazendo a análise dos pedidos. E aí eu falei, olha, a mão, em que pese ter acontecido o acidente da empresa, não foi culpa da empresa. Foi culpa exclusiva da gente. Mas vamos lá, será que a empresa teria que entregar a prótese para ela? Não. Porque o artigo 88 da lei 8.213 traz na reabilitação profissional, que é um instituto da Previdência Social, traz lá no artigo 88 seguintes, que a Previdência Social tem a obrigação de dar a prótese. Tem a obrigação de dar a prótese. Não é uma obrigação de dar, é uma obrigação de fazer. Que poucos conhecem. Poucos advogados trabalhistas sabem disso. Portanto, a gente já tirou isso dos pedidos. A reabilitação, que é o pagamento da faculdade. Será que a empresa deveria pagar ou é obrigação do INSS? O INSS tem que pagar. E onde está isso, gente? Não é na lei, não é no decreto, é na instrução normativa. A instrução normativa do INSS. Uma norma mínima. Que eu estou cansado de ouvir alguns operadores do direito afirmarem que a instrução de norma, portaria, etc., é uma norma
que não deve ser obedecida. Deve sim, porque quando for favorável, você deve aplicar. E lá diz, na instrução normativa, que cabe à inclusão pela reabilitação profissional o pagamento da faculdade. Aliás, posso fazer um parênteses? Eu consegui fazer com que uma menina, pessoa com deficiência, tivesse a faculdade paga pela Previdência Social através de uma ação judicial da reabilitação profissional. Essa menina era deficiente do braço e das pernas, mas ela desenhava muito bem. Provei que ela desenhava muito bem, e o sonho dela era ser estilista. Essa menina teve a faculdade paga pela Previdência Social inteira, se formou em moda, e hoje ela trabalha como estilista numa pequena camisaria chamada Dudalina. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Obrigado. Essa é a nossa missão. E é por isso que nós estamos aqui. Para pensar, para tentar fazer a diferença. Fazer diferença na vida das pessoas. Porque você aplicar só o direito positivo, larga o direito e vai fazer outra coisa. Independente de credo, de religião, eu acredito muito em Deus. E será que nós estamos aqui por nada? Só 13% da população brasileira tem acesso aos cursos universitários. Só 13%. Você teve a bênção de Deus de fazer o curso universitário. Não vai aproveitar? E quando alguém te contrata, ele teria milhares de advogados para contratar, mas ele contratou você. E ele assinou uma procuração. É o princípio da confiabilidade. Ele confiou em ti. Ele te entregou a causa. Ele poderia ter contratado qualquer pessoa. Somente no trabalhista previdenciário, que os honorários são praticamente os mesmos. Mas ele te escolheu para ser medíocre. Por isso que eu valorizo quem está aqui. Porque quem está aqui é diferente. Quem está aqui quer ser diferente. Não existe corpo definido sem musculação, sem academia. E não existe evolução intelectual sem estudo. Portanto, o convite que eu quero fazer para vocês não é só um estudo aprofundado em direito previdenciário e do trabalho. É mais do que isso. O convite que eu quero fazer para vocês é para que vocês aproveitem essa oportunidade e sejam diferentes para fazer diferença na vida de alguém. Como a gente fez. Ainda nos direitos e garantias fundamentais, eu percebo no direito constitucional que a gente não conhece o que são direitos e garantias fundamentais. Aliás, eu sei que é cláusula pétrea, mas eu nem sei onde elas estão. Eu não sei onde elas estão. E eu vejo as pessoas tratando a Previdência Social como se fosse um direitozinho de terceira geração. Não, ele está aqui nos direitos e garantias fundamentais do artigo 6º, no mesmo nível de hierarquia da moradia, saúde, educação e lazer. Não é um direitozinho qualquer. E aí vem o governo fazer ação reforma previdenciária para fazer com que as mulheres se aposentem com a mesma idade do homem. Num país como esse, onde a mulher, quando tem filho, não tem creche, ela não tem dinheiro para pagar a creche, ela sai fora do mercado de trabalho. Portanto, a mulher que tem filho, ela vai ficar no mínimo 2 anos fora do mercado de trabalho. E ela tem que se aposentar com a mesma idade do que o homem. E daí ela vai lá, o governo, e fala que é o seguinte: mulher grávida pode trabalhar em atividades insalubres, penosas, periculosas. Que reforma é essa? Mulher grávida está exposta a agentes químicos, físicos e biológicos? Não, você está de brincadeira. Por isso que nós somos pessoas não gratas em todas as instituições de relações sociais do mundo hoje. Por essa brincadeira de reforma. Então nós temos que estar atentos a isso. E eu vou trazendo aqui alguns princípios constitucionais. Aliás, quem é evangélico aqui? Levanta a mão. Evangélico, que vai à igreja. Já baixou um monte. Católico, que vai à igreja. Quem que é evangélico, que vai à igreja? Você, quando vai à igreja, você leva o que para seguir o culto? A Bíblia. Então você sabe manusear a Bíblia. Quem é católico, levanta a mão. Quando a gente vai à igreja, a gente segue a missa com o quê?
Folhetinho não, seus católicos de Ará. Chama liturgia esse nome. Folhetinho chama liturgia. Então os católicos sabem manusear a Bíblia, gente. Eu sou católico. É da nossa praxe manusear a Bíblia? A Bíblia está escrita no folhetinho. Liturgia, tá, gente? É a cultura. Não que o católico seja mesmo religioso ou não. Não é isso, porque eu sou católico. Mas não é da nossa cultura. Vocês concordam? Nós usamos a Constituição Federal? Nós temos que ser evangélicos na utilização da Constituição Federal. Usar a Constituição Federal. Entender como ela é dividida. Só uma dica. Eu sou muito metódico. Porque eu escrevo. O Leone é muito metódico. Nós temos horários para conversar, eu e o Leone. Nós temos horário. Ó, tal hora a gente vai ligar. Às vezes a gente marca para falar daqui 3 dias. Eu falo, porra. Por quê? Porque a agenda é complicada. A gente coordena a pós análoga. Ó, daqui 3 dias a gente volta a falar. Tá bom, daqui 3 dias a gente volta a falar. Então, na hora de escrever, eu escrevo. Na hora de estudar, eu estudo. Na hora de trabalhar, eu trabalho. Na hora de beber, porra, eu bebo. Claro. E na hora de beijar, eu beijo. Molhado. Não é aquele beijinho mais ou menos. Tem que ser metódico. Uma dica. Todo dia, no horário do almoço, separa 15 minutos, todos os dias, para você ler a Constituição Federal. Ponto. No final do ano, você leu a Constituição Federal. Ao invés de você ficar frequentando Instagram, coisa do capeta, Facebook, coisa do demônio, só traz desordem na vida da gente, fica estimulando a gente a fazer coisa errada. Não, 15 minutos na Constituição Federal, horário do almoço. E olha, eu li uma tese agora de educação física. Para você entrar no ritmo de treino, são 27 dias. Para você perder o ritmo de treino, são 3 dias. 3 dias. Para você entrar no ritmo de estudo, são 27 dias. Tem aluno meu que não sabe quantas emendas constitucionais nós temos hoje. Olha o silêncio. E é fato. Você entendeu? Isso porque é rígida, tá? Se fosse flexível, meu Deus do céu. Então, gente, eu preciso entender onde estão os direitos e garantias fundamentais do trabalhador para eu poder fazer a boa defesa e aquela teoria pentadimensional. Resgatar os direitos que estão sendo usurpados. Eu quero trazer aqui um artigo, o 95, para eu ir para o final. Presta atenção em mim, sangue de Jesus tem poder, olha para mim, ó. Artigo 95 da Constituição Federal. Todo princípio, ele é explícito e tem o princípio implícito. Princípio explícito, Leone. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Se nascer um novo benefício previdenciário, vai ter que ter o quê? Fonte de custeio. Nasceu aqui um salário paternidade. Tem que ter tributo para custear esse benefício. Ok, gente? Sim? Sim ou não? Fala, porra. Sim, isso. Então, se eu estou falando... Às vezes eu penso que estou em aula, Leone. Eu esqueço que estou numa palestra. Desculpa, gente. Olha só. Se para ter um novo benefício tem que ter fonte de custeio, isso é o princípio explícito. Vamos ler o implícito? Como que eu vejo? Aplicando a reciprocidade da norma. Presta atenção. Se nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem fonte de custeio, nenhum benefício pode ser reduzido, usurpado ou retirado sem a redução da fonte de custeio. A alíquota previdenciária continua a mesma desde 1991. E benefícios previdenciários estão sendo reduzidos e retirados. E nós estamos permitindo. Você compra o menu degustação, você vai no melhor restaurante, menu degustação de 6 pratos. O cara te oferta 4 pratos. E você vai embora sem falar nada. É isso que está acontecendo. Será que é isso que a gente quer? E aí, gente, eu vou indo aqui para o final e eu quero trazer uma música só um pouquinho, que é muito importante essa música para mim. Como palestrante, realmente é muito importante. E realmente eu só estou aqui porque eu acredito em vocês. Porque a gente quer tentar fazer a diferença na vida de vocês, todos os palestrantes que estão aqui. E aí eu vejo que tem uma crítica muito grande, principalmente na advocacia, quem é jovem, já passou por essa cena, vai lembrar.
Ah, eu não vou contratar esse advogado porque é muito novo. Vocês já ouviram isso ou não? Né? Oh, mas que carinha de anjo. Ah, não vou contratar não. Como é que vai me representar na frente do juiz? Será que as mulheres sofrem preconceito? Sim ou não? Os jovens sofrem preconceito? Sim ou não? Mas eu acredito no futuro desse país pelos jovens. Hoje, todas essas operações de descoberta, de corrupção, foram feitas pelos jovens. Eu acredito nessa população jovem. E aí eu quero trazer essa música para vocês. Vamos lá. Quem sabe mais. Gente, é só vocês que podem fazer a diferença nesse país. É só vocês. Uma salva de palmas para vocês. E espero aqui ter feito diferença na vida de vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. É isso aí.